Destaque final, professor Marco Antônio Villa. O governo, antes de completar 3 meses, passa o seu momento mais difícil, inegavelmente o momento mais difícil, né? Especialmente na última semana, e o que aconteceu no final desta semana sinaliza que o momento é muito preocupante, que coloca em risco o que é essencial para o país, já foi falado tantas e tantas vezes, que é a aprovação da reforma da Previdência, que permitirá, segundo estudos, uma economia considerável nas contas públicas e abrindo caminho para a recuperação econômica. Porém, o governo passa uma situação muito difícil e a responsabilidade principal é do presidente da República. Afinal, é ele que foi eleito para tal no dia 28 de outubro, no segundo turno. Se eu pudesse apresentar uma sugestão para ele, eu farei sem a sua concordância, seria apresentar uma espécie de decálogo. Eu não sou Moisés, nem estou no Monte Sinai, apesar que aqui é alto, no 24º andar, mas poderia apresentar 10 pontos que são essenciais para o governo ouvir e tentar mudar. Caso contrário, a situação pode ficar muito ruim para o governo e pior ainda para o Brasil. Primeiro, o presidente tem de abandonar o Twitter, algo que já foi dito durante semanas aqui, não é nenhuma novidade o que eu estou dizendo, repetir, existe a vida real, o Twitter não substitui a vida real. Então, abandonar o Twitter, inclusive que boa parte das tweetadas não é ele que faz, já está comprovado, mas é o seu filho Carlos Bolsonaro. Quer dizer, abandonar o Twitter é sinal de serenidade política no momento grave que o país vive. O segundo, se afastar politicamente dos filhos. Sei que isso é dificílimo, assim como o item anterior do Twitter, sei que isso dificilmente ocorrerá, mas os políticos são fonte constante de crise mais crise. Flávio, Eduardo, especialmente Carlos, potencializam o que a oposição não conseguiu fazer. Hoje a maior oposição ao governo Bolsonaro são os filhos do presidente, por incrível que pareça, especialmente Carlos Bolsonaro. Esse cria um problema por dia tal. E o presidente teria de se afastar de um, tanto de um como de outro, dos três. Politicamente falando, o que eu estou dizendo, politicamente. Sei que os três só existem por extensão do presidente Bolsonaro, politicamente eles são nada, mas a cada declaração, e é uma sucessão de declarações infelizes, eles criam problemas terríveis. As lives, terminem com as lives, são patéticas. Eu fico envergonhado com as pessoas que participam, e especialmente com o general Heleno, que um dia vai se esconder embaixo da mesa, porque são horrorosas, não tem efeito político nenhum, é um verdadeiro desastre. Isso é para campanha eleitoral, não para presidente da República, né? Um quarto ponto, abandone as viagens internacionais, né? As duas foram desastrosas em efeito, tanto no campo político como no econômico. E eu temo muito a viagem a Israel, não só pelas consequências das falas lá em Israel, como pelo abandono da coordenação política da reforma da Previdência aqui no Brasil. Melhore as suas relações com o Congresso Nacional, isso é indispensável. Não pense que a relação na base do é dando que se recebe, não é isso, tem de acabar com esse discurso. Esse discurso enfraquece a política e cria um obstáculo quase que intransponível entre o presidente e o Congresso Nacional. Se afaste do Jim Jones da Virgínia, isso é essencial. Aquela missa negra lá nos Estados Unidos, naquele domingo à noite, suposto jantar, mas missa negra, isso não pode ocorrer. O senhor sentar ao lado do Jim Jones da Virgínia, o marginal, que usa a linguagem de marginal, que ataca o vice-presidente da República com xingamentos, com palavrões, os generais do Exército, a instituição Exército, o senhor sentar ao lado dele e dizer que ele é o seu grande inspirador, não dá, não é possível. Nós somos a 8ª economia do mundo, senhor presidente, a 8ª economia do mundo. Nós somos um país muito importante. Isso nunca ocorreu na história do Brasil. O guru é marginal, não é possível. Um 7º ponto do Moisés aqui do difícil Winston Churchill, que sou eu, aqui dando os 10 mandamentos, é o senhor acertar o passo com o seu partido, o PSL, né? Não é possível. Agora o líder do PSL, o delegado Valdir, está querendo se afastar do governo. Eu nunca vi um partido que é do governo quer se afastar do governo. E grande parte dos parlamentares que foram eleitos graças a fazerem parte do seu partido. Precisa acertar o passo com o PSL. Isso nós vimos falando desde o início, não é novidade. A questão do MEC e Relações Exteriores. Precisa substituir imediatamente os 2 titulares. O colombiano que mal fala português, que nem conhece os estados do Brasil, que é um incapaz absoluto, não sabe nada da educação, está destruindo o MEC. E por outro lado, o Beato Salu, vulgo Ernesto Araújo, nada conhece de relações diplomáticas e tem colocado o senhor em situações desagradáveis, como na visita aos Estados Unidos e como na visita ao Chile, e o fará também, com absoluta certeza.
na visita a Israel. Retire esses dois que só geram problemas e desqualificam 2 ministérios importantíssimos. Viaje pelo país, presidente. O senhor tem de viajar pelo país, dando aquele ar de estímulo ao país. As pessoas precisam gostar, ver o presidente e coloque notícias positivas e mostre o que o governo está falando. E por fim, o senhor tem de se lembrar que o senhor é presidente de todos os brasileiros. O senhor não é presidente só daqueles que votaram no dia 7 de outubro no primeiro turno no senhor, nem aqueles que no segundo turno votaram no senhor contra o PT, né? E o senhor sempre se lembrar, o senhor é presidente de todos, os que votaram no Fernando Haddad, os que votaram branco, nulos, os que não compareceram às sessões eleitorais e os que votaram no senhor. Se o senhor seguir esse decálogo, sem ser aqui o Moisés aqui da Paulista, o senhor vai reconduzir o seu governo ao caminho correto. Caso contrário, vai ser uma grande tragédia do seu governo, né? E pior, vai ser uma tragédia para o Brasil. Ainda é tempo de mudar.